A morte, na visão espiritual, é uma transição para uma nova fase da existência, onde o espírito continua seu caminho de evolução. A vida espiritual é considerada a verdadeira vida, onde o espírito se liberta das limitações do corpo físico e se engaja em experiências de aprendizado, cura e serviço aos outros. A continuidade da vida após a morte oferece conforto e esperança, especialmente para aqueles que perderam entes queridos, sabendo que a jornada espiritual continua além da vida terrena. A pergunta "o que acontece após a morte?" é algo que intriga a humanidade desde os primórdios. Isso se deve ao fato de que muitos de nós já temos entes queridos que desencarnaram, pessoas amadas que retornaram ao plano espiritual, e um dia, nós também faremos essa transição. Neste contexto, é natural buscar entender o que ocorre com nosso corpo físico e com nosso ser após retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Para os católicos, o que acontece depois da morte envolve o céu, o inferno e o purgatório, dependendo das ações que a pessoa teve em vida. A alma é eterna e única, e não pode retornar para outros corpos, excluindo a possibilidade de reencarnação. No judaísmo, há a crença na sobrevivência da alma, mas não existe um relato definitivo sobre o que acontece depois da morte, nem mesmo se a vida após a morte realmente existe. Esta religião permite múltiplas interpretações, com correntes que acreditam na reencarnação e outras na ressurreição da alma. A reencarnação implica o retorno da alma a um novo corpo, enquanto a ressurreição é o retorno da alma ao corpo original. Para os evangélicos, depois da morte, a alma inicia uma grande viagem, e a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar à Terra, um evento conhecido como a ressurreição dos justos. Aqueles que foram condenados terão uma nova chance de ressurreição, enquanto os que morreram sem Cristo no coração receberão um corpo especial para passar a eternidade no lago de enxofre e fogo. Muitos evangélicos acreditam que após a morte, nossas almas ficam adormecidas aguardando o juízo final. Para os batistas, existem dois tipos de morte: a física, que é a separação do corpo e da alma, e a espiritual. Para os batistas, além da morte física, que é a separação do corpo e da alma, existe a morte espiritual, que é a separação da pessoa de Deus. Após a morte física, aqueles que confiaram em Jesus serão enviados ao paraíso, onde terão uma vida de felicidade e paz. Já os que sofreram a morte espiritual serão enviados ao inferno, onde enfrentarão sofrimento, dor e angústia. Os adventistas do sétimo dia acreditam que os mortos dormem até o momento da ressurreição. Na ressurreição, aqueles que cumpriram adequadamente o seu papel na terra receberão a graça da vida eterna, enquanto os demais simplesmente desaparecerão. Para os budistas, após a morte, o espírito reencarna em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos de acordo com a conduta em vida. Dependendo de suas ações, você pode reencarnar como um ser humano ou como um animal. Este ciclo de morte e renascimento continua até que o espírito consiga se libertar do karma, que é a marca deixada pelas ações e estabelece uma lei de causa e efeito. Os islâmicos acreditam que o mundo foi criado por Alá, Deus, que trará de volta vida a todos os que morreram no dia do juízo. Nesse dia, as pessoas serão julgadas e uma nova vida terá início após a avaliação divina. Assim, o Islã vê esta vida como uma preparação para outra existência, que poderá ocorrer no céu ou no inferno. Após a morte, começa o primeiro dia na eternidade, e a alma espera pelo juízo final. No candomblé, as almas precisam cumprir o seu destino. Se não alcançarem seu objetivo durante seu período na Terra, vagarão entre o céu e a terra até se tornarem seres eternos e conscientes. Na Umbanda, existem 7 locais diferentes para onde as almas podem ir após a morte. Para os umbandistas, o universo é composto por 7 linhas regidas por entidades divinas chamadas orixás. Quando morremos, somos atraídos para esses mundos espirituais. Como a Umbanda tem influências espíritas, os umbandistas também acreditam na evolução do espírito e na reencarnação. Para a cientologia, quando morremos, nosso espírito procura um novo corpo. Eles acreditam que o espírito anda em volta das pessoas e fica à espreita, aguardando uma oportunidade para voltar à vida. Quando uma mulher grávida dá à luz e a criança respira pela primeira vez, o espírito entra no corpo do bebê. Os protestantes veem a morte como uma passagem desta vida para outra. Assim como os católicos, não acreditam na reencarnação e creem no céu e no inferno. A diferença é que, para os protestantes, o julgamento após a morte se dará pela fé, crença e amor que a pessoa teve em vida ao Senhor, e não tanto pelas suas atitudes enquanto esteve na Terra. Para não prolongar muito este vídeo, finalizamos por aqui. Quando ocorre a morte do corpo físico, o espírito se liberta e passa a ser um espírito livre. Esse desprendimento acontece através do perispírito,
que é um corpo fluídico situado entre o corpo físico e o espírito. O perispírito se desliga do corpo físico gradualmente, célula por célula, ou de forma repentina, dependendo das circunstâncias da morte, como em casos de doença prolongada ou acidentes fatais. Para onde o espírito vai após a morte depende do grau de evolução, do conhecimento espiritual e das ações realizadas durante a vida. Espíritos que têm méritos são rapidamente conduzidos a uma colônia espiritual ou a um posto de socorro, que funciona de maneira semelhante a um hospital na Terra. Alguns espíritos precisam passar por tratamento porque retêm na mente as impressões do corpo físico. Por exemplo, um espírito que desencarnou devido a uma doença pode carregar os sintomas dessa doença em sua mente, ou um espírito que morreu em um acidente ou incêndio pode ainda reter as marcas físicas e mentais dessas experiências. Essa retenção das impressões pode causar um período de confusão mental após a morte, o que faz com que alguns espíritos necessitem de tratamento no plano espiritual. Espíritos mais evoluídos passam por essa confusão mental rapidamente ou nem a experimentam, enquanto aqueles que foram muito materialistas podem enfrentar maiores dificuldades. Enquanto encarnados, espíritos que praticaram o mal frequentemente enfrentam um período mais prolongado de confusão mental após a morte. Esse período pode variar de alguns segundos a vários anos, décadas, séculos ou até milênios, dependendo da gravidade das ações realizadas em vida. Para os espíritos que não são prontamente resgatados, a situação pode ser ainda mais complicada. Alguns são atraídos para o umbral, uma região onde os espíritos começam a enfrentar as consequências de suas ações enquanto estavam encarnados. Quando uma pessoa não vigia seus pensamentos, palavras e atitudes, ela acaba atraindo obsessores para perto de si. Muitos obsessores aguardam o momento em que a pessoa desencarna para levá-la ao plano espiritual, mais especificamente ao umbral, ou a pessoa pode ser atraída para lá devido à sua própria vibração e padrões de pensamento baixos. O umbral é um local de sofrimento intenso e duro para os espíritos. É um ambiente difícil onde muitos são escravizados e onde as dores físicas, a sensação de sede, fome, frio e, principalmente, as dores morais do arrependimento são bastante intensas. No entanto, essa situação não é definitiva. Todos têm a oportunidade de serem resgatados quando atingem o merecimento e condições adequadas para serem encaminhados a um posto de socorro ou a uma colônia espiritual. Outro ponto a ser mencionado são os espíritos que ficam presos à crosta terrestre após a morte. Espíritos muito materialistas podem permanecer presos à terra, muitas vezes permanecendo junto ao corpo em decomposição na sepultura. Após a completa decomposição do corpo, esses espíritos costumam vagar, tentando retornar para casa ou explorando lugares desconhecidos. Devido à confusão mental e ao sofrimento, eles enfrentam dificuldades adicionais para encontrar paz. Após a morte, alguns espíritos ainda experimentam sensações físicas como fome, sede e frio, embora não possuam mais um corpo físico. Essa percepção é uma confusão mental, pois, sendo espírito, essas necessidades físicas são ilusórias. Espíritos que tinham vícios enquanto encarnados podem continuar a sentir esses vícios e buscar relações sexuais ou outras satisfações físicas enquanto vagam pela crosta terrestre. Eles acabam se ligando a encarnados que vibram na mesma frequência. Espíritos obsessores, que possuem algum conhecimento sobre espiritualidade, podem sair do umbral e se unir aos encarnados para prejudicá-los e causar mal, continuando no caminho do erro. Por outro lado, espíritos que são prontamente resgatados após a morte geralmente são aqueles que buscaram a reforma íntima enquanto estavam encarnados. Se uma pessoa vigiou seus pensamentos, palavras e atitudes, e procurou ser uma pessoa melhor sem julgar os outros, ela tem mais chances de merecer e receber um resgate imediato. Após a desencarnação, esses espíritos podem encontrar imediatamente socorristas espirituais, amparadores e entes queridos já desencarnados que estão preparados para ajudar no resgate. Eles são levados a um posto de socorro, onde recebem tratamento para seu restabelecimento. Dependendo de suas condições, podem ser encaminhados diretamente a uma colônia espiritual, sem a necessidade de passar por um posto de socorro. Aqueles que ainda vagam pela crosta terrestre também receberão resgate no momento apropriado. O tempo que um espírito passa em uma colônia espiritual antes de reencarnar varia conforme suas necessidades individuais. Durante esse período, ele se prepara para uma nova encarnação, realizando um planejamento reencarnatório com os espíritos responsáveis por esse trabalho. Esse planejamento é feito para que o espírito enfrente provas e expiações apropriadas à sua evolução. Enquanto está na colônia espiritual, o espírito pode ter permissão para visitar, de tempos em tempos, seus entes queridos que ainda estão encarnados na Terra. Embora tenha deixado o plano físico, o espírito mantém uma conexão com aqueles que estão aqui. Quando chega o momento de reencarnar,
o espírito retorna ao planeta Terra para continuar sua jornada evolutiva, passando por novas provas e expiações. À medida que o espírito evoluir, adquire condições e merecimento para futuras encarnações em planetas mais avançados, superiores à Terra. O espírito inicia sua jornada evolutiva em planetas primitivos e, conforme evoluir, reencarna em planetas de provas e expiações, como a Terra atual. Com o tempo e o merecimento, ele pode passar a reencarnar em planetas de regeneração, que são ainda melhores. Eventualmente, o espírito pode chegar a planetas ditosos ou felizes e, por fim, atingir o estágio de espírito puro, vivendo em planetas celestes que representam um verdadeiro paraíso. Embora tenhamos poucas informações detalhadas sobre os planetas celestes, podemos imaginar que são lugares de suprema felicidade e amor, livres de dor e sofrimento. Em alguns casos raros, podem ocorrer reencarnações compulsórias para espíritos que, devido à sua situação, não têm condições de acessar uma colônia espiritual. Esses espíritos podem ser direcionados para uma nova encarnação diretamente do umbral ou da colônia espiritual. No entanto, esses casos são excepcionais, pois a maioria dos espíritos na colônia espiritual já compreende a necessidade de evoluir e buscar o merecimento para habitar planetas superiores. Finalmente, é certo que reencontraremos nossos entes queridos na espiritualidade após a morte física. Esse reencontro é garantido e ocorrerá no momento apropriado. Não se preocupem, pois, eventualmente, todos teremos a oportunidade de nos reunir com aqueles que partiram antes de nós. Estará lá e vocês irão se encontrar sim, mas se acontecer dele já estiver reencarnado, vocês irão então se reencontrar depois que essa nova reencarnação dele terminar. Além disso, vocês podem se encontrar também durante os sonhos, que na verdade são desdobramentos da alma. São entes queridos encarnado vai deixar o corpo, então durante o sono vai deixar de uma maneira parcial e vocês então poderão se reencontrar, ou ainda pessoal pode acontecer de quando você desencarnar, o seu ente querido já está em um plano muito superior àquele que você irá ficar, mas mesmo assim vocês irão se reencontrar, ele terá permissão para ir até você. E o pessoal, nós estamos falando aqui até agora sobre o que acontece com a gente após a descarnação, mas há algo mais também para os animais após a morte, há algo mais para eles também, o amor de Deus. Abraça todos os seus filhos e é óbvio que os animais também são filhos. Animais como cães e cavalos que atuam no resgate de espíritos no umbral trabalham em colaboração com socorristas espirituais. De acordo com os ensinamentos de Chico Xavier, alguns animais domésticos, ao desencarnar, permanecem um tempo na casa de seus tutores para minimizar o sofrimento da ausência dos mesmos, especialmente se a relação foi intensa e duradoura. É mais comum que esses animais sejam trazidos do plano espiritual para visitar suas casas na Terra, ajudando a suavizar a dor da separação para seus tutores. Quanto ao reencontro com esses animais desencarnados, é um pouco mais complicado de afirmar. Mesmo que a reencarnação deles não aconteça de maneira imediata, ela geralmente não demora muito. Se for do merecimento do animal e for benéfico para ele, ele poderá se reencarnar quando o momento for adequado. É importante que nossa readaptação ao plano espiritual seja tranquila e serena, e para isso, devemos praticar nossa reforma íntima diariamente. Isso inclui vigiar nossos pensamentos, palavras e atitudes para que possamos nos tornar pessoas melhores. Dessa forma, estaremos mais aptos a merecer um resgate imediato ao desencarnar. Caso precisemos passar pelo umbral, que seja por um tempo breve, para que possamos, em seguida, ser encaminhados a um posto de socorro e, eventualmente, a uma colônia espiritual. Agradeço a você que acompanhou até o final deste vídeo. Não se esqueça de conferir se está inscrito no canal e de deixar um like no vídeo. Um fraterno abraço a todos.